Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Marketing por Idiotas, onde todas as semanas falamos sobre marketing, negócios e tecnologia. Se querem tirar coelhos da cartola como um mágico em qualquer reunião onde se fala de marketing, tecnologia e negócios, vocês estão no podcast certo. Aqui aprendem todos os truques sujos e jogadas que vos fazem brilhar no mundo corporativo e subir a escada corporativa. Os temas deste episódio são doutores, bruxas e coaches. Estamos perante o melhor rebranding de sempre. De rebeldes a reis, a ascensão do hip-hop, impactos da inteligência artificial na música e nas nossas preferências. E no final, se tivermos tempo, vamos ter um consultório de SEO e Google Ads, onde o doutor Frederico Caramba e o feiticeiro Miguel Mamadou explicam como aparecerem no mínimo em primeiro lugar no Google, ou então logo ao lado do logotipo, ou em qualquer pesquisa, mesmo antes dela ser feita. Isto é para prometer à grande. Apareçam nos resultados de pesquisa, mesmo antes delas serem feitas. Malta, isto é a sério, 10 vezes retorno garantido. Meu Deus. Não está cá o Diogo, não há lei. Desta vez vamos conseguir reter as pessoas até ao fim. Exatamente. Olá, o meu nome é Miguel, mais conhecido por feiticeiro Mamadou, e hoje estou em frente a frente, tete a tete, um combate mano a mano, a solo com Frederico Caramba Carvalho. Olá. Já sabem, podem subscrever o nosso podcast no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e onde vocês nos estiverem a ouvir. E já sabem, nós também vamos ter alguns episódios no YouTube. Eu penso que esta semana não estamos no YouTube, mas passem por lá, também podem ficar a conhecer-nos. Como sempre, deixamos toda a informação daquilo que vamos falando em marketingporidiotas.pt. Então bora, coaches, feiticeiros, bruxas, isto é um rebranding. Há coisa de 2 semanas atrás eu vi aquelas reportagens sobre a Susana Torres e confesso que não fiquei chocado. Os que já me conhecem sabem que eu não sou daqueles que faz previsões assim da boca para fora sobre o futuro e que também não se mete sempre a dizer que já sabia depois de acontecer. Mas desta vez eu confesso que não sabia, mas também não fiquei assim muito chocado. Eu lembro quando era mais novo de receber os cartões de visita ali no comboio do Dr. Caramba, do Dr. Mamadou e de mais alguns profissionais de relevo no mundo, neste grande mundo da bruxaria, e que até gozam de uma certa notoriedade, e ficar a pensar na altura, tipo, como é que isto é possível? Há quem acredite nisto? A realidade é que os resultados são comprovados por milhares de testemunhas e ajudam a resolver problemas reais das pessoas, como conflitos amorosos, problemas de heranças, o mal olhado, performance sexual, alcoolismo e droga, problemas com dívidas, tudo. Geralmente os cartõezinhos dos doutores diziam que resolviam tudo e mais alguma coisa. Bem, os doutores e doutoras, por acaso eu não sei se o nome, no caso das bruxas, se chamam doutoras, mas se isso não acontece, eu penso que na altura algum grupo de defesa dos direitos das mulheres deviam ter intervido e deviam ter dito, não são bruxas, também podem ser doutoras. Antigamente, eu lembro-me que... Vais atrair o mau olhado para este podcast, tu tem cuidado. Vou já tirar sal para trás das costas, que é para ver se me passa a dor de costas. Eu antigamente lembro-me de algumas histórias em que isto contava-se que havia pessoas que realmente desgraçavam a vida quando começavam a fazer visitas à bruxa ou ao doutor, porque ficavam com dívidas, ficavam completamente dependentes, não conseguiam tomar decisões sem a ajuda do doutor ou da bruxa, arranjavam problemas em casa e muitas vezes até iam às escondidas. Nós até já falámos no episódio do podcast, há uns 30 episódios atrás, sobre um esquema em Itália que ganhou um relevo incrível, mas pronto, não vamos falar sobre isso agora. Não é de estranhar que com tantos esquemas e pessoas lesadas, ao fim de algum tempo as bruxas tenham ganho assim uma conotação um bocadinho duvidosa. Até que, há um par de anos atrás, começaram a surgir os life coaches e depois os coaches para tudo e mais alguma coisa, e eu na altura comecei também a torcer o nariz. No entanto, na altura eu ainda não tinha feito bem a ligação entre o conceito bruxa 1.0 e life coach, que na realidade parece que é bruxa 2.0, mas com um rebranding. Quando eu vi a reportagem, eu não sei se viste, Fred, alguns dos vídeos assim com trechos partilhados da Mastermind da Susana Torres. Viste? Vi. Epá, eu fiquei completamente estupefacto. Aquelas conversas sobre jogadores de futebol, a vida privada das celebridades, as fofocas, o tipo de conversa que ela tinha e a forma com que falava.
aquela ideia de que existem fórmulas mágicas para resultados, etc. Eu não tinha mesmo a noção. Eu já tinha visto uma palestra com a Susana Torre na altura, logo a seguir ao Euro, e até fiquei impressionado com algumas das coisas que ela disse e não fazia ideia que o Mastermind era assim. Eu não quero dar aqui um spoiler a quem ainda não viu a reportagem, mas eu acho mesmo que deviam ir ver e vão perceber algumas das coisas que nós vamos dizer aqui hoje neste podcast. Entretanto, eu fui fazer aqui algumas pesquisas em preparação deste episódio e andei a pesquisar sobre coach, sobre scam, etc. Encontrei alguns sites que dão algumas recomendações de quando poderemos estar perante aqui um esquema. Então pronto, são estas as recomendações. Quando fazem promessas incríveis de ganho dezenas ou milhares ou centenas de milhares de euros, ok? Quando os retornos são super rápidos e aparentemente fáceis, quando prometem 3 vezes, 10 vezes, 50 vezes, 200 vezes mais resultados, quando há aqui umas garantias incríveis de resultados, ou mesmo até a própria garantia de resultados comprovados, que é difícil, quando começam a mostrar testemunhos incríveis e quando dizem que os nossos alunos em média fazem 10 vezes o dinheiro investido, etc. As promessas são todas incríveis e a mim parece-me que na realidade isto trata-se mesmo de uma evolução do conceito de bruxa, porque naqueles flyers do Dr. Caramba, Dr. Mamadou, etc., também se falava, era o mesmo tipo de linguagem, que é incrível. Mas para garantir que os nossos ouvintes não caem em esquemas, ou pelo menos o único esquema em que caem é aqui das sessões de Mastermind do Marketing de Idiotas que eu e o Fred estamos a organizar na ausência do Diogo, está aqui alguma lista de sugestões de segurança, ok? E agora isto é mesmo a sério. Nunca tomem decisões apressadas. Todos estes esquemas baseiam-se na urgência, não vão nisso, ok? Falem sempre primeiro com alguém da vossa confiança que esteja de fora dos vossos assuntos pessoais sobre aquilo que vocês estão prestes a comprar. Que produto é este, não é? Apesar de nós muitas vezes jogamos contra nós próprios e tentamos ser nós o vendedor do produto a outra pessoa. Leiam todas as histórias de sucesso e testemunhos com muito ceticismo. Isto é como ir a um hotel. Nós geralmente o que é mais importante é vermos as reviews, os casos negativos do que as positivas, não é? Façam pesquisas de testemunhos e histórias no Google e no Bing. Não se fiem só naquilo que veem nos sites, ok? Vejam as credenciais do coach e analisem o seu historial passado. Se possível, tentem falar com clientes ou com pessoas que já compraram os serviços. Às vezes basta falar com alguém e nós percebemos logo, ok, o que é que isto é. E finalmente, tenham sempre muito cuidado com os upsells que são feitos a seguir à primeira compra, que geralmente é low cost e é mais barata, e leiam muito bem o disclaimer das garantias, onde geralmente em letras muito pequeninas é dito que os testemunhos e os resultados apresentados são excepcionais e não são a regra, ok? Não caia na esparrela de que vai ser fácil ver o dinheiro de volta, porque não vai. Como toda a gente já percebeu aqui no caso da Susana Torres, mesmo que uma pessoa goze de uma certa notoriedade pública, não é garantia de qualidade e muito menos de que vai ter alguma vergonha na cara para devolver o dinheiro. Agora eu faço aqui um disclaimer, e este disclaimer é sério. Como é óbvio, existem certamente ótimos coaches e profissionais, isto é uma profissão legítima, ok? O que faz com que estes profissionais, que são bons profissionais, infelizmente veem as suas profissões afetadas por este tipo de casos, que é muito chato. Mas, para também um disclaimer para a profissão de bruxa, a minha mãe, quando tinha 18 anos, uma bruxa disse-lhe na praia da Costa da Caparica que ela ia ter 7 filhos, e a verdade é que estamos cá aos 7, ok? Nem todas as bruxas e coaches são esquemas. Posto isto, Fred, bruxas e coaches, ou de bruxas para coaches, achas que isto foi um grande rebranding? O que é que tu achas deste tipo de negócio? As tuas impressões gerais sobre isto. O que é que tu achas? Bom, primeiro fazer aqui um contexto que o mais parecido que eu tive com coach, no contexto do fitness e bem-estar, é um personal trainer. Porque a propósito de uma recuperação que eu fiz às costas, depois que resultou numa operação, tive um plano de treino personalizado, tive orientação sobre nutrição, exercícios corretos que motivaram e incentivaram-me como cliente a superar algumas barreiras. Depois acabei de ter que ir para a faca, mas vou voltar outra vez à cirurgia. Desculpa, vou voltar à cirurgia não, espera. Vou voltar outra vez a ter o personal trainer, porque as instruções técnicas, ou seja, ter um mentor e um motivador é muito relevante. E um abraço aqui para o meu coach / personal trainer,
António Brás, que nunca houve podcast, mas trocamos muitas ideias. Bom, mas vamos pegar o teu tema, que é um tema interessante, e que lições é que nós podemos tirar também aqui dentro do contexto do marketing e da gestão dos negócios, enfim. Gostei muito do teu misterioso laço entre as bruxas e os coaches. Eu acho que trata-se realmente aqui de um rebranding que pode merecer aqui um lugar na história, não pela magia das palavras, mas pela magia da transformação. Tu deste muito foco nisso e eu acho que é muito importante, realmente, porque hoje, para convencer as pessoas, usam-se muitas formas para ludibriar o contexto daquilo que são os seus sonhos, e isto muitas vezes pode levar lugar a interpretações e expectativas desenviesadas. Eu acho que nós podemos ver os coaches como, digamos assim, alquimistas modernos que podem aqui misturar a sabedoria antiga com as necessidades do tempo presente. E eu acredito, honestamente, que esta arte do coaching não é uma feitiçaria. Eu acho que, porque eu acabei de falar que a minha experiência não foi no ramo de negócio, foi na área do fitness e bem-estar, mas eu acredito que é uma prática que vai ajudar as pessoas a alcançar objetivos, superar aqui alguns obstáculos e a atingir um potencial mais elevado. Agora, é verdade que alguns utilizam aqui estas suas varinhas mágicas para gerar um sucesso, tipicamente, que não está alinhado com algo personalizado, que não está alinhado com um suporte incondicional, neste caso, ou pelo menos com uma expectativa de plano. E vamos já tocar no ponto que é aqui o elefante na sala, que foi aqui tocado. Eu acho que uma das coisas que se aprende nas reportagens, que, convenhamos, foram um pouco ajustadas à mensagem, enviesadas para a mensagem que se queria passar, ainda que haja razão ou não, mas aquilo foi muito construído para uma narrativa específica, mas há algumas lições que nós temos que tirar. Eu tirei algumas para mim. 2 ou 3. O programa de coaching específico da Susana Torres, pelo que eu entendi, não havia um contrato escrito entre aquilo que seriam as regras do Mastermind versus aquilo que os coaches teriam direito. Portanto, esse contrato gerou ali a determinada altura, e isso foi dito até, uma falta de gestão de expectativas. E pelo que eu percebi, nem havia programa, não é? Nem havia programa. Exato. Isso foi dito à cara de uma forma um pouco brega, digamos assim. Brega não foi a palavra correta. Foi dito, sim, talvez. Desculpa, estou aqui a ser cuidadoso das palavras, mas realmente foi dito de uma forma demasiado pouco correta. Eu não faria isso. Depois, outra lição, quer dizer, há várias, não é? Mas aqui a outra lição relevante é esta coisa de não ficar definido em que altura é que se devolve o dinheiro ou não. Quer dizer, primeiro é dito que se devolve o dinheiro a 100%, depois, isto estando a metade do programa, segundo percebi, depois a própria coach refere que não, vocês já chegaram a metade, portanto se calhar vamos devolver 50%, até ao ponto que a reportagem refere que não se devolve nada. Portanto, esta incerteza daquilo que é feito, não gera um mal-estar nas pessoas, como geraria em qualquer serviço. Mas deixa-me continuar só para dizer o seguinte. Eu acho que aqui o que mostra que, infelizmente, há muitas pessoas que se aproveitam dos desavisados. E o cerne da questão para mim é que nem todos são feiticeiros, nem todos lançam poções envenenadas, ou pelo menos uma desconstrução daquilo que poderia ser algo feito. Portanto, o problema aqui é tomar o coaching da Susana Torres como um todo. Ainda que ela entregue valor, ainda que o programa de coaching enquanto conteúdo para a maioria das pessoas seja incrível e espetacular, não digo que não, mas para aqueles cujo exemplo não foi tão positivo, nós temos que tirar para nós, que trabalhamos no mundo profissional, algumas lições no ramo dos serviços, no ramo dos produtos. Só para finalizar, dizer o seguinte: eu acredito muito que os coaches são guias sábios, que mostram o caminho, que inspiram confiança e que ajudam a descobrir a própria magia que as pessoas têm dentro de si, porque olha, um dos livros que eu estou a reler, eu li há 10 anos e estou agora a reler nas férias, é os 7 hábitos de pessoas altamente eficazes, e é incrível como o próprio livro recorda temas que são as pessoas que têm que acreditar nas suas próprias capacidades. Tu podes dizer que tu és muito bom, mas se elas não acreditam, nunca vão executar. E da mesma forma que um coach, como mentor, procura tornar possível na cabeça das pessoas que elas são capazes de executar, a chave das pessoas em escolher alguém para alinhar o seu caminho, a posição certa, é realmente a sensatez. Ou seja, aqui a diferença entre um mestre e um charlatão vai estar na substância e não tanto no rótulo. E um coach verdadeiro não promete milagres instantâneos, mas trabalha consigo, trabalha com as pessoas para construir competências duradouras e fortalecer o autoconhecimento. Portanto, neste negócio do rebranding,
talvez a magia verdadeira esteja, digo eu, não sei, genuíno, autêntico e não apenas uma versão remendada de algo que é antigo. E Miguel, Sim, eu por acaso Desculpa, ias não, dizer? não, eu ia dizer que o tema que tu trazes é um tema muito relevante, eu acho, porque embora nós estejamos a falar não só do tema do coaching como do tema da Susana Torres, quer dizer, embora estamos a falar aqui um pouco ao de leve, que isto havia mais substância para falar, Claro. eu acho que também misturar tudo como algo de serviços que às vezes não correm tão bem, ou de pessoas cuja ética, se calhar, é questionável na forma como se apresentam com um serviço que claramente, na minha visão, não cumpre com aquilo que seria uma oferta de qualidade, leva a questões que nós estamos aqui a debater. Sim, eu confesso que eu aqui, com este caso da Susana Torres, eu fiquei chocado, porque como eu disse durante a minha reportagem, quando estávamos a seguir ao Euro, eu estava numa palestra qualquer e ouvi-a a falar e eu gostei do que ouvi. Eu estava a ouvi-la a falar e achei que ela estava a aproveitar um bocado daquilo tudo e que aquilo foi a melhor coisa que lhe aconteceu na vida, sem dúvida. O facto do Éder ter dito, ter feito o agradecimento à Susana Torres em direto, na televisão, não é? Mas ela até disse, deu uma dica de coaching que é uma dica que eu aplico todos os dias na minha vida, que é, ela disse, uma forma muito simples e resumida de resumir o coaching ou a meta para o sucesso é, sempre que vamos fazer alguma coisa perguntarmos, isto contribui para o sucesso, sim ou não? Se não contribui, não fazemos. Se contribui, fazemos. Se aplicarmos isto em tudo o que nós fazemos, havemos de chegar ao sucesso. E achei isso super interessante e costumo aplicar isso. Por isso é que fiquei super chocado com isto. Mas pronto, ainda bem que falámos sobre isto, até porque é um tema quente. Os nossos ouvintes depois digam alguma coisa no WhatsApp, que é para nós também depois retomarmos este assunto no futuro. E agora faço aqui um pedido de avaliação. Se vocês tiverem gostado do que estão a ouvir e se ainda não são subscritores, por favor, façam-no agora e subscrevam aqui o nosso podcast. Nós precisamos ganhar mais seguidores para conseguirmos vender mais masterclasses. A nossa coisa de transparência. E agora, Fred, tu vens falar-nos de rebeldes a reis, a ascensão do hip-hop, inteligência artificial, nisto do mundo da música, preferências. Conta-nos tudo. Miguel, eu sei que hoje estamos nós os dois, a gente podemos fazer isto um bocadinho mais irreverente e sem querer deixar aqui mais irreverente, sendo que não vou já passar para o meu tema. É que tu pegaste aí numa frase que eu achei muito interessante, mas eu vou dar aqui uma outra visão. Permites-me? Deixas-me também? Claro. É que hoje não está aberto, depois cortamos. Hoje não está cá o Diogo, a gente vai. Não, é que tu disseste uma frase que já não é a primeira vez que eu ouço de uma outra forma. E deixando aqui a nota, e não fazendo isto numa revista de cor-de-rosa para comentar casos específicos, mas que acho que foi um caso mediático, a mentalidade que tu disseste, se contribui para o sucesso fazemos, se não contribui para o sucesso não fazemos, eu acho interessante por ser uma abordagem pragmática, muito orientada para os resultados, e é muito clara e simples, mas deixa-me aqui oferecer-te a ti, a quem esteja a ouvir, uma visão crítica do tema, porque o que é que eu acho que isto pode levar às vezes? Que é uma visão de curto prazo, no sentido que isto é um ganho imediato e esse ganho imediato é valorizado. E muitas vezes nós precisamos também de não ignorar os investimentos a longo prazo e muitas vezes aquilo que nós estabelecemos com sucesso agora não estamos a perceber que se calhar esse trabalho, esse esforço, esse estudo pode levar a ganhos no médio e longo prazo. Atenção, olha que na ótica em que isto é dito, isto é nas pequenas ações do dia-a-dia. Ou seja, imagina, eu sempre lutei com o peso toda a minha vida. E eu comecei a aplicar isto do género, estou na bomba de gasolina, vejo aquelas merendinhas mistas acabadas de sair. E eu penso, vou comer uma. Esta merendinha não me vai fazer mal, não é aquilo que me vai destruir. Mas certo. Eu penso, isto contribui para o sucesso do meu objetivo, sim ou não? Não contribui? Esquece. Não vem. Acho que é mais nessa ótica, não de investirmos agora em coisas que vão dar sucesso a longo prazo. Mas, desculpa, não te deixei terminar. Termina. Não, os meus receios é o risco de inibir a inovação e a criatividade, uma abordagem que muitas vezes, às vezes pode levar à negligência de alguns princípios éticos e dos valores da empresa, porque tem que ser feito. Se o único critério é o sucesso, o que é que acontece em aspectos sociais ou de integridade? E depois há aqui e só para fechar, a dependência das definições estreitas daquilo que é o sucesso. Porque muitas vezes nós definimos o sucesso como algo que pode às vezes ficar mal concebido, como uma decisão pobre, porque vamos perder oportunidades que são imediatas e importantes e deixamos
de refletir sobre que aquele esforço, no longo prazo, de forma criativa, uma grande ideia, se for trabalhada, pode levar a algo maior. Mas pronto. Então, tu tens de conseguir definir bem o que é o sucesso na tua vida pessoal, profissional, etc. Se estiver bem definido o que é o sucesso... Que eu acho que não é fácil para ninguém definir, porque tu não tens a visão do todo agora e não consegues prever a longo prazo num mundo com tanta dinâmica, não é? Ou seja, o sucesso rapidamente pode ser definir X valor em X tempo, não é? Percebo isso. Mas e se estivermos a falar de uma ideia, vais logo descartá-la? Não é? Não, porque uma ideia ou testar várias ideias pode contribuir para o sucesso no futuro. Se o sucesso for encontrar uma ideia ou encontrar uma alternativa de negócio ou ter sucesso no negócio. Okay. Fred, compra o Mastermind, Fred. Estás a precisar do Mastermind, tu estás a resistir, mas não resistas, pá. Estou a gastar 25 mil euros. Epá, são mais de 3.800 clientes satisfeitos, é impossível. Não, isto é Portugal, pá. Se fosse nos Estados Unidos eram 300 mil. Ok, olha, queres passar então ao teu tema antes de meteres aqui o teu cartão de crédito? Ora bem, vamos falar de música. Estamos de férias, muitas pessoas ouvem música. Eu ouço imensa música no Spotify. Bom, qual é que é o género que tem feito um estrondo, senhoras e senhores? Hip-hop. Ouves hip-hop, Miguel? Ouço, mas eu acho que o estrondo do hip-hop já foi há mais tempo. Pelo menos para mim. Mas sim. Vou ouvir. Eu ouço, hoje em dia ouço tudo. Ouço tudo. Sim. Então, de rebeldes a reis, nomes como Jay-Z ou Tupac e outros transformaram o hip-hop, antes um género marginalizado na música, neste momento, quer dizer, era um género muito marginalizado, principalmente nos Estados Unidos. A sua influência é global, mas vamos a dados. Agora, neste momento, 28% da música ouvida em todo o mundo é R&B e hip-hop, e está na mesma categoria do estudo. Dia 11 de agosto marca o aniversário dos 50 anos do hip-hop, e nos Estados Unidos, em particular, as ruas estão a ferver com celebrações, há concertos e eventos gratuitos, organizados por muitos artistas, Jay-Z, o Ice-T, que celebram a jornada do hip-hop subterrâneo ao mainstream. Em relação às preferências musicais, também vamos ver aqui alguns dados. 28% do consumo de R&B e hip-hop neste momento lidera as tabelas, seguido por 20% de rock, 13% de pop, 5% de música latina, 3% de dança eletrónica, 1% de música para crianças e 1% de jazz. Posso dizer, meus caros ouvintes, que a música para crianças neste momento liderou as tabelas de chart cá em casa. O Billboard aqui passou a ser... Não sei se Miguel também, se a carochinha e as músicas infantis também lidera aí na tua casa. É assim, no YouTube, sem dúvida. Agora já não é as músicas infantis, agora é o Like Nastia. Pá, uma miúda tem mais de 70 milhões de seguidores no mundo inteiro. É assim uma cena incrível que faz vídeos com o pai. E basicamente é isso que nós vemos ao final do dia. Okay. A minha bebê está com 1 ano e 1 mês, portanto, cada vez que mete as músicas infantis, aqui põe-se a mexer-se. Enfim, uma curiosidade: o rock foi responsável por 47% das vendas físicas e o R&B e hip-hop foram menos, 15%. Ou seja, é curioso perceber isto. O hip-hop é mais ouvido, 28%, mas nas vendas físicas é o rock que domina. Mas enquanto os fãs de rock mantêm as suas raízes com álbuns físicos, o hip-hop tem dominado realmente na era digital. Nos Estados Unidos, já vamos a dados de Portugal, mas deixa só pegar aqui no global e nos Estados Unidos. 30% das 100 melhores músicas são de hip-hop. Na África do Sul é o género mais ouvido, com 64% dos ouvidos em plataformas digitais. Em Portugal, o pop lidera como o género preferido, mas o dance, o pop, o rap e o hip-hop tuga representam uma grande parte dos ouvintes portugueses. Bom, falando de Portugal, a importância da música nativa foi reconhecida. Esta semana, o Ministro da Cultura assinou uma portaria para restaurar a cota de música portuguesa na rádio a 30%. Vamos falar deste tema já no final. Agora uma curiosidade. De acordo com os dados do Spotify, referente a Portugal, em 2022, 51% do top 10 semanal em Portugal é feito de música brasileira. Música brasileira, 51% do top 10 em 2022. No que diz respeito a géneros musicais, diz isto. Não, disse só fogo, acho que não tinha ideia. No que diz respeito a géneros musicais, o preferido dos portugueses é o pop, como já tinha referido há pouco,
o hip-hop está a ganhar terreno, como artistas neste momento que ocupam o top e têm de forma permanente sido relevantes, como o Wet Bad Gang. Se disse mal o nome, peço desculpa. A destacar-se nas tabelas de streaming. Concluindo, de General D, a Boss AC, Carlão, Bispo, passando por Sam da Kid ou Capicua, diria que neste momento o hip-hop é um espelho poderoso da nossa época, não só a nível global, mas também em Portugal, onde a diversidade musical enriquece a cultura e reflete a forma como consumimos a música. E os grandes desafios da música, na minha perspectiva, e eu que ouço muito, o género hip-hop não é aquele que eu mais consumo, mas em todo o caso, eu acho que há uma reflexão global que todos podemos fazer, que é o quê? Desafios da adaptação aos serviços de streaming, que dominam cada vez mais a forma como as pessoas consomem, e depois a inteligência artificial. Esta semana, ali no Expresso, o líder dos Blur, Damon Albarn, que disse, e cito: se a inteligência artificial é o futuro da música, nós vamos precisar de drogas melhores para conseguir aguentar. É verdade. Enfim, Miguel, acho que está na altura de já te poderes candidatar ao 58º edição do Festival da Canção. Ainda estão um concurso de 20 canções, portanto, reflete sobre esse tema. Bom, pergunta para ti. Tenho aqui duas, mas se calhar, não sei se acho que isto vai dar pano para mangas. Achas que a cota dos 30% da música portuguesa na rádio vai ajudar a promover e preservar a cultura musical portuguesa? Fogo. Ok. E queres fazer já a segunda ou falamos de uma e depois fazes então, a segunda? Posso fazer a segunda? É que, neste caso, concebendo que o streaming domina o consumo da música, estou-me a ligar... Estou-me a lembrar de uma entrevista do Miguel... aquele músico... Miguel Araújo, que sim, nós já falámos sobre ele. Já falámos sobre isso, não era? Que ele se referia que ganhava 200 euros por mês. Mas que fazia uma crítica ao Spotify. Bom, mas achas que isto ameaça a diversidade musical? Ou seja, o streaming, em relação ao consumo da música, ameaça a diversidade musical ou pode oferecer novas vias para explorar diferentes géneros e culturas? Olha, eu acho que são duas perguntas... eu acho que são talvez as duas perguntas mais importantes neste momento no mundo na indústria musical. Ok? Eu digo isto porque não sei responder muito bem a elas, só sei mandar aqui uns bitites, mas na minha aqui humilde opinião, e atenção que eu também sou músico, eu ainda nunca revelei aqui o meu nome artístico, mas eu tenho vídeos com mais de 14 mil visualizações no YouTube. Conta tudo! Conta tudo! A sério? Como é que as pessoas chegam até a ti? O quê? Como é que as pessoas chegam até a ti? Este vídeo foi lançado na altura da Troika e é uma música de rebeldia e tal. Olha, de rock, não é estas coisas do hip hop e tal. Pronto, olha. Mas isso fica para outro episódio. Em relação aqui ao físico e digital, não sabia, mas também não me surpreende muito, porque a era do rock aconteceu nos anos 70, 80 e 90 e nós que estávamos vivos nessa altura e éramos jovens ou adolescentes nessa altura, realmente tínhamos esta coisa do físico, não é? Ir comprar o CD ou copiar a cassete, copiar o CD, etc. E nós estivemos muito agarrados a isso. E isso deixa-nos também aqui alguma nostalgia em relação ao passado. O hip-hop, pelo menos cá em Portugal, a percepção que eu tenho, ok? Explodiu mesmo mainstream para toda a gente, não é? Para aqueles aficionados. Foi algo nos anos 2000, não é? Foi aquela altura em que de repente o hip-hop apareceu no mundo inteiro, cá em Portugal incluído, como uma grande trend e uma grande cena, e depois surgir o R&B e aquelas coisas todas estavam ali todas interligadas. Por isso também é que acho que tu disseste, e não tinha essa ideia, nos Estados Unidos o hip-hop um bocado mal conotado e aqui em Portugal já não. Porquê? Porque quando chegou cá, estas modas já vinham popularizadas, já vinham com os Jay-Z's e com a Beyoncé e toda a gente, não é? Tipo, já vinha muito trabalhado e não veio como uma coisa muito de guerrilha como era inicialmente nos Estados Unidos, acredito eu. Mas também, não sou grande, não percebo muito bem disso. Mas, relativamente aqui a esta questão das cotas ou não, se isto vai ajudar a preservar a música portuguesa, eu acho que não. Eu sou completamente contra as cotas, em tudo. Porquê? Porque acho que é desprestigiante para a pessoa que está a ser incluída nessa cota. A sério? Acho que é super desprestigiante. Ou seja, imagina,
Não Dizemos, parece lá, não parece lá um carimbo. Não, o radialista não diz assim, esta música passou porque fez parte da cota. mas depois as pessoas sabem. Imagina, no Parlamento dizer-se, nós agora queremos 40% ou 50% de mulheres. É desprestigiante para cada mulher que está ali. Parece que está lá não pelo valor, mas porque é mulher. Eu vi no outro dia uma reportagem, uma piada que mandaram numa coisa qualquer, em que era um daqueles humoristas de Netflix, e ele estava a dizer que há uma companhia aérea que agora disse que a partir de agora, para 2024, o que é, o principal motivo de contratação, o principal estratégia de contratação de pilotos de aviões vai ser a diversidade e a inclusão. E depois lá o outro tipo mandava uma boca qualquer, muita gira, agora não me lembro como é que era, mas era de género de fogo, então não devia ser a segurança e a competência, não é? Ou seja, vamos começar agora o piloto do avião, não é? Imagina como é que tu te sentias se estivesses num avião e o piloto está ali porque tinha de se preencher uma cota qualquer de inclusão. Ele não é o melhor. Ele é simplesmente aquele que preencheu essa cota. Ou seja, eu acho que é desprestigiante. Agora, não quer dizer que não devamos apostar na promoção e incentivarmos, etc., tudo este tipo de situações. Por exemplo, não havia muitas mulheres no Parlamento. Bora incentivar, bora alertar, vamos fazer coisas para que as mulheres possam ter mais representação no Parlamento ou no CEOs de grandes empresas, etc. Agora, haver cotas, eu cotas acho que não. Tanto que a música portuguesa teve uma evolução brutal. Lembras-te quando nós éramos miúdos, há uma vida atrás, nos anos 1987 ou 90 ou 91, quase não ouvíamos música portuguesa na rádio, lembras-te? Realmente era... Sim, estrangeira. Era só música estrangeira. Parecia que era... E houve aqui um trabalho enorme feito, desbravado por artistas portugueses que o que é que fizeram? Começaram literalmente foi a melhorar a qualidade, a adaptar a qualidade e o estilo, etc., às coisas que os portugueses gostavam de ouvir. Ou seja, ter uma cota é dizer-lhes, ok, bom ou mau, vocês aparecem. Tem de aparecer aqui uma percentagem disto. Aqui a ideia é completamente diferente. Vocês têm de conseguir criar um produto que as pessoas queiram ouvir, queiram consumir. E eu, pessoalmente, não sei se é porque está mais velho ou não, cada vez mais gosto de ouvir música portuguesa. Por exemplo, gosto de ouvir todo tipo de música e ouço muita música estrangeira. Mas dá-me prazer ouvir música portuguesa, cantada em português, etc. E gosto, ok? E o facto de não haverem estas grandes cotas desta forma assim, faz com que muitos artistas que nem passam na rádio sejam tipo muito bons. Há muita coisa boa a aparecer de música eletrónica, etc. Porquê? Porque eles realmente precisam de correr e conquistar o público. A mesma coisa acontece com o cinema português. No cinema português existe esta ideia de que há os financiamentos para se fazer filmes e tal, e quem recebe os financiamentos são sempre os mesmos, que aquilo é tudo um grande esquema que está ali montado. Podemos ver o financiamento como uma espécie de uma cota também, não é? Então, durante muitos anos, os filmes que saíram portugueses eram todos uma grande porcaria. Agora, uma nova geração apareceu já muito mais focada em criar conteúdo de qualidade. Já estão a aparecer filmes muito interessantes e muito giros. Por exemplo, mesmo o próprio filme agora que está no O Pôr do Sol, que está no cinema. Esse filme apareceu, já teve 40 mil, 40 mil pessoas no cinema a competir com a Barbie e o Oppenheimer. Ou seja, os outros tiveram milhões, óbvio. Estes estão a competir. Com essa comparação. Tem qualidade. O Netflix, o Rabo de Peixe, a série. Aquilo não é uma série financiada, aquilo não é uma série que teve de preencher uma cota. Aquilo foi uma série que houve alguém que disse, vamos fazer um produto bom que as pessoas gostem de ver, não é? Ou seja, eu sou contra as cotas. Agora, acho que os reguladores, ou o Estado, ou quem quer que seja, não sei quem é que regula este tipo de coisas, deve apostar mesmo na promoção de artistas nacionais. Isso não há problema nenhum. Acho que sim, devemos apostar na promoção, divulgá-los, dar formação. Também acho que é essencial. Por exemplo, imagina, o problema de mulheres CEOs. Não sei se o problema é a formação ou não, acredito que não é. Mas imagina que era. Porque não apostar em grandes programas de formação para termos mais pessoas destas com as competências necessárias para conseguir fazer cenas porreiras, não é? Mas pronto, já estou aqui a navegar e a patinar completamente, a navegar na maionese. Mas é a minha opinião, acho que as cotas não são boas. Só desprestigiam e não criam qualidade, tiram qualidade.
Miguel, então peraí, deixas-me só fazer aqui um contra-argumento. Força, o Diogo não está cá, pá. Isto pode estar aqui 2 horas. Bora. Depois ninguém chega ao fim e o Diogo dá-nos na cabeça. Não, mas sobre este tema dos 30%, eu vou dar aqui uma visão contrária para nós refletirmos, porque eu acho que a implementação da cota dos 30% aqui na música portuguesa, e estamos aqui a falar que esta implementação é só para as estações de rádio, porque na minha opinião isto devia ser abrangido com destaque para as plataformas de streaming, mas tudo bem, vai para as estações de rádio. Eu acho que é uma estratégia, na minha visão, que vai promover, quer dizer, já está a fazer, porque ela já existia, que preserva aqui a cultura e a música portuguesa. Mas deixa-me só dar estes destaques, que eu acho que o porquê de valorizar, porque não só valoriza os artistas nacionais, como também, na minha opinião, vai incentivar a criação de novas obras. E tu referiste o tema da... Aliás, eu senti que colocaste vários temas, vou tentar não argumentar todos, porque senão ficava aqui mais tempo, mas tu foste às mulheres do Parlamento Europeu, tu foste às CEOs em empresas, tu foste à qualidade da música, foste aqui a vários temas. Todos eles interessantes, mas eu acho que não estão bem adequados para o tema da música. Eu vou explicar porquê. Porque quando nós olhamos aqui para o contexto global, eu acho que nós podemos ver aqui um impacto muito positivo, onde medidas semelhantes tiveram que outros países implementaram. No caso da França, por exemplo, foram os primeiros a introduzir este tema da cota da música local, e isto levou a um aumento da diversidade musical e à popularidade dos artistas franceses. Bem que nós temos um problema cá em Portugal, que é diferente, que é nós realmente ouvimos pouca música portuguesa. Repara, dados de 2022, isto são dados que eu ainda agora falei, 51% da música era brasileira, fora o resto da percentagem da música estrangeira. A tabela, que eu ainda agora estava a ver no Spotify, tem 2 ou 3 artistas portugueses, tudo o resto é Harry Styles e coisas do género. Portanto, eu acho que aqui eu destacaria alguns pontos. Primeiro, apoio a artistas emergentes, ou seja, sem cotas, os artistas emergentes, independentes, de uma determinada região, neste caso do contexto português, teriam muita dificuldade em competir com grandes nomes e produções estrangeiras. Segundo, o estímulo à indústria local. Estou a falar aqui a pensar provavelmente em oportunidades de emprego, um crescimento também na área. Porque se existe uma cota, existe mais pessoas a passar, isto pode fazer. Mas eu reconheço uma coisa que tu disseste, e acho que é importante, que é o argumento do desprestígio. Eu reconheço isto porque o argumento de que as cotas podem ser vistas como um sinal de que a música local não é boa o suficiente para competir com outras, eu reconheço isto, mas eu acho que a reflexão que eu faço é que as cotas podem nivelar o campo do jogo. Ou seja, numa indústria onde há muito marketing, há o orçamento, que tem muito mais influência do que o orçamento português, eu acho que isto pode aqui balancear. E, para finalizar, relembrar que este tema das cotas... Bom, agora que houve uma renovação, não sei se o meu argumento é assim tão válido, mas o tema das cotas é uma ferramenta temporária. Quer dizer, ele foi implementado e foi agora renovado. A notícia é que foi agora renovado. Ou seja, mesmo com a implementação no passado, eu não tenho os dados, não vi o estudo, qual foi a percentagem, qual foi o incentivo que isto levou em termos de... Ou seja, o passado levou a uma percentagem maior de audição do que a portuguesa, sim ou não? Não tenho essa informação. Mas a minha percepção, e aqui como ouvinte, e também no passado como músico, eu acho que isto vai tornar a indústria local mais robusta. E aqui, reduzir as cotas ou eliminá-las pode levar a uma importância de implementação menos positiva. Pronto. Mas claro que há um ponto que tu também disseste, e vale a pena aqui destacar, e isto é um ponto de crítica a teu favor, que é a aplicabilidade. Quer dizer, esta discussão da aplicabilidade, ou seja, será que é transparente? Quais são os critérios? Qual é que é o foco na qualidade? E isto é sempre discutível. Isto compreendo o que estás a dizer. Portanto, em resumo, eu interpreto aqui este tema focado na rádio como a plataforma acessível para a descoberta dos novos talentos, ou seja, revitalização dos géneros musicais. Em Portugal, a música é uma parte muito inerente da nossa identidade cultural. E atenção, não sei se tu... Eu vi um bocadinho da parte... acho que foi a Via Sacra, acho que foi da celebração da missa do Papa, no Parque Eduardo VII. Pai, tu tiveste o coro alentejano, tiveste a Marisa, porque canto fado neste tão magoado de dor e de pranto. quer dizer, aquilo a ser propagado para e outros, não sei se houve mais géneros musicais, mas estes dois
Eu não vi tudo, mas vi pedacinhos. Aliás, o Canto Alentejano até gostei imenso, que até queria o rever. Mas para dizer o quê? Que isto, desde o fado a outros estilos contemporâneos, esta preservação da promoção da herança, eu acho que é muito importante, seja em espetáculos, ao vivo, seja em cotas na música. Portanto, eu acho que é um lembrete, este tema das 30% da rádio, acho que é um lembrete constante da nossa identidade e uma celebração da criatividade e da inovação que florescem no nosso território. A Marisa esteve ali porquê? Porque canta bem. Porque é boa, é uma grande artista portuguesa e é reconhecida mundialmente, não é só... É reconhecida. O Canto Alentejano esteve ali porque dava uma boa parte para o espetáculo. Eles não eram maus, eram bons, não é? Imagina, os livros que tu tens aí atrás. Se agora eu dissesse o tempo que tu gastas e que tens disponível para ler os livros, 30% desses livros que estão aí atrás têm de ser livros que tu és forçado a ouvir. Faz sentido ou não? Não gostavas, se fossem livros de má qualidade e tu tens de os ler. Tens de os Então ler. não acontece? Eu estou a ver ali o marketing digital para empresas. Imagina que te obrigavam a ler aquilo. Então, mas não acontece? É o livro Então, que eu quero escrever. então, mas ouve lá, tu na educação, na área educacional, no ensino, não tens um plano de estudo, um plano de leitura? Tens? Sim, tens um plano, és obrigado a ler e também muitas das coisas do ensino acabam por não ser boas porque és obrigado a muitos conteúdos de fraca qualidade. Então, mas na área profissional tu também tens que ler coisas que não gostas. Não é não gostar, é Então. fraca qualidade. Ou seja, nós ou podemos apostar em obrigar ou na qualidade. Ou seja, o que é que eu diria que era dinheiro muito bem emprego? Queremos melhorar a indústria da música em Portugal. Ok, bora abrir mais escolas de música, vamos abrir e financiar. Concordo. Se a música é importante para nós, vamos financiar e formar pessoas na área da música, porque Sim. acredita, se começamos a formar e a dar qualidade a todos os nossos artistas, que já têm imensa, nós temos artistas muito bons, é incrível. Se começássemos a apostar mais nisso, ou até mesmo apostar na divulgação da música portuguesa, de uma forma diferente, não é? Não é uma cota obrigar e vamos embora. Eu acho que as pessoas querem qualidade e a qualidade acaba sempre por se sobrepor. Acho eu, digo eu. Ou pelo menos, eu não acredito que as pessoas todas ouçam cá em Portugal, os 51% que ouvem música brasileira, ou música brasileira que passe porque alguém na rádio diz, eu gosto de brasileiro, por isso agora vou impor isto a toda a gente. Não. Basicamente, o que acontece é uma opção das pessoas. Eu, por acaso, no outro dia, apanhei um Uber e ele era brasileiro e ele disse uma coisa incrível, que foi: eu nem acredito que esta geração está a fazer à música do meu país. Porque ele era da geração do Tom Jobim, daqueles grandes músicos brasileiros. E ele diz, agora estes gajos só produzem funk, eu estou farto disto, eles estão a destruir a imagem da música brasileira no mundo. É um facto. Mas Cuidado com essa afirmação. Era o que foi que ele disse. O que ele disse. Não, mas tu disseste agora, a palavra é um facto. Repara, se calhar a música brasileira nunca teve tanta propagação como agora. Pois, mas não está a ser aquela música brasileira que alguns eruditos dizem que é música brasileira de qualidade. É outro tipo de música. Agora dizia-se, não, 30% tem de ser o Tom Jobim, não sei o que, etc. Não pode ser funk. Não, mas estás a falar já de géneros. Olha, tu acreditas na lei do mercado e que o mercado se autorregula, sim ou não? Não. Então pronto, aí é que está a nossa diferença e há de ser... Mas é disso que estamos a falar, isto há de ser aplicado a tudo. Em muitos casos gostava de acreditar que sim. Eu gostava que se autorregulasse, mas tem que haver... É preciso criar fronteiras em alguns segmentos, porque não partem todos do mesmo nível. Não têm todos... Aliás, tu acabaste de dar o exemplo. Não há escolas suficientes, os nossos impostos na área da música são altos, os incentivos para consumir cultura são elevados. Portanto, se fossem mais baixos, se o acesso aos livros, se o acesso à educação, se o acesso àquilo que é hoje os incentivos culturais fosse mais adequado, então concordaria com a autorregulação. Assim, não. Como? Então o problema não é haver uma cota, é literalmente conseguimos produzir mais e melhor, com mais qualidade, etc. Mesmo assim, o conceito de qualidade é mesmo o conceito de sucesso, não é? Porque é difícil. Também acho que sim. Ou seja, então é a mesma coisa que eu tenho uma campanha de Google Ads, não está a correr bem, mas o Google é obrigado a dar-me os resultados. Grande misturada. É uma grande misturada, mas é assim o sucesso. Se calhar estamos a pesar aqui da Susana Torres para conseguir desmistificar isto, mas o sucesso ou não sucesso, ou vem ou não vem, não é? Nós não podemos obrigar alguém
a aceitar o que os outros têm, ou melhor, não podemos obrigar alguém a ter sucesso, ou o mercado a aceitar o sucesso de uma pessoa. Mas pronto, epá, isto é conversas Mas para no caso da música, podemos convidar o ouvinte, não é? Conhecer, sim, a conhecer determinado som. Acho que sim, epá, as rádios então se calhar devia partir de uma ação de sensibilização das rádios, epá, promovam música portuguesa, vamos criar programas de música portuguesa em que se ouve, etc. Não, há aqui uma cota, vocês têm de a cumprir. Ok. Digo eu, epá, mas pronto, olha, ficávamos aqui, agora era preciso o Diogo a fazer a roldana da morte para conseguirmos sair daqui, mas temos de avançar. Olha, o conteúdo do WhatsApp desta semana é super fresco. Isto foi acabado de meter no nosso grupo WhatsApp enquanto nós estamos aqui a gravar o podcast. Eu não sei se já ouviste, Fred. Então, E basicamente é aqui algumas estatísticas sobre a Jornada Mundial da Juventude. Ok? Acabadas de sair. Então são as seguintes. 1,5 milhões de peregrinos. Boa. 180 terabytes de tráfego de dados na rede MEL, nem quero imaginar isto a soma de todas, 3,2 milhões de minutos de chamadas telefónicas, 150 países acederam às transmissões do Sapo e 2,3 milhões de visitantes ao site da Jornada Mundial da Juventude. Aqui é que acho que está fraquinho. Só 2,3 milhões de visitantes para 1,5 milhões de peregrinos. Não deveria ter havido aqui mais malta a visitar. O que é que tu achas destas estatísticas, Fred? epá, não, confesso que não vi, não acompanhei com atenção, mas acredito que foi um fenómeno de sucesso irrepetível. Também achei brutal. Hã? A minha opinião sobre isto, eu achei brutal. Achei que correu tudo, pelo menos aquilo que eu sei, ou que vi nas notícias, houve alguns casos, mas correu tudo, a organização é incrível, não é? Sim, sim. Mas olha que eu não me preparei para o comentário deste tema, portanto. Não, esse deixamos para outra altura, para o rescaldo, quando saírem as contas, não é? Que hão de sair Isso. alguns. Ok, agora vamos passar para a parte que vocês estavam todos à espera. Isto é um segmento especial que nós estamos a criar porque o Diogo não está cá e é a primeira parte do Mastermind do Dr. Caramba e Dr. Mama do marketing digital, eu e o Fred. E vamos agora responder aqui algumas questões. Vamos falar um bocadinho sobre estes temas, dar aqui umas luzes. Claro que isto é a versão grátis, depois para a versão paga vocês têm de ir ao link que nós vamos deixar em marketingidiotas.pt. Ok. Olha, Fred, se calhar começo eu aqui a fazer-te algumas questões. Como sabes, eu sou mais virado para o Google Ads e não sou muito virado para o SEO, não é a minha área profissional de trabalho. No entanto, reconheço o valor e tenho muitas. Reconheço completamente o valor, apesar de nunca não vender este tipo de serviço, e gostava de perceber aqui um bocadinho melhor contigo. Se tu consegues dizer mais ou menos, eu quero entrar, quero fazer com que o meu site tenha bons resultados a nível de SEO, o que é que eu devo fazer? Assim, de uma forma muito geral. Bom, enquadramento muito breve, porque pode haver aqui pessoas que não estão familiarizadas ou não estão... Quer dizer, acredito que a maioria sim, porque os nossos ouvintes são, como tu disseste há bocadinho, eruditos do tema. Sim. Mas, em resumo, esta secção de SEO significa Search Engine Optimization, é uma componente muito importante da área digital. Eu honestamente, acho que é das áreas mais complexas da área digital, mas é a minha opinião, fruto já dos 17 anos de experiência no mercado. Mas, em resumo, SEO, no fundo, é o processo para impulsionar a classificação nos resultados de pesquisa orgânica de uma determinada marca. Aqui o grande objetivo é criar um processo de otimização do site para os motores de pesquisa, para que se possa escalar nos chamados SERP. SERP significa Search Engine Results Page, para um determinado termo, ou seja, melhorar o posicionamento das páginas na lista de resultados nas pesquisas feitas na internet. Atenção que SEO não é tão simples como em tempos foi, porque todos os principais motores de pesquisa, o Google, o Bing, o Yandex, entre outros, tornaram-se muito inteligentes nos últimos anos. Aliás, nós até já falamos de novas técnicas que estão a aparecer. O Google está sempre a atualizar os algoritmos, já vai na quarta, numa quarta de série de atualizações, de revisões de melhoria. Porquê? Porque há sempre formas que as pessoas vão encontrando. De forma muito resumida, existem 3 grandes áreas, o chamado SEO Black Hat, o White Hat e o Grey Hat. O mais relevante aqui é só perceber que o White Hat, que são as boas práticas, é aquilo que hoje se ensina cada vez mais.
porque são as boas práticas que depois fazem ter melhores resultados. Olha, diz-me uma coisa, aqui a nível de resultados, e às vezes vê-se, fazer promessas de SEO é complicado. Prometer resultados de SEO é quase como ir à bruxa. Não, bom, é o seguinte, só para fazer um enquadramento, quando nós estamos a falar de SEO, e eu agora vou enquadrar aqui naquilo que são as boas práticas, o tal White Hat SEO, existem alguns subtipos, e portanto é preciso ver, estamos a falar do quê? Existe o on-page SEO, que no fundo é aquilo que é um enquadramento talvez mais técnico, tem a ver com aquilo que se faz no processo de otimização das páginas. Depois temos uma segunda categoria, que é o SEO off-page. Depois temos a própria otimização dos motores de pesquisa locais. O quarto ponto seria a otimização nas App Stores, o SEO dentro das App Stores. E eu vou pegar aqui no quinto e último, que é o YouTube SEO, um bocadinho mais técnico. Portanto, quando nós estamos a falar daquilo que tu agora referiste, que foi a promessa, temos que pensar qual é que é a área de trabalho. É para o YouTube? É para as App Stores? É para otimizar para os motores de pesquisa locais? Ou seja, nós temos que pensar, ok, existem aqui algumas limitações do lado do cliente ou do lado da agência, que é possível criar conteúdo? Quais são as palavras-chave que hoje que já estão a ter relevância? Falaste em palavras-chave. Não, isso só dizer, uma frase, que isto requer aqui um conjunto de diferentes competências e conhecimentos para ser executado. Portanto, ao avaliar o ponto de partida, e com isto fecho, nós podemos avaliar qual é, porque claro, o cliente quando te paga quer perceber, ok, eu vou pagar isto, qual é que é a perspectiva de resultado. Portanto, tu tens que criar, não sei se é a promessa, mas uma gestão de expectativa. Portanto, tens que dizer alguma coisa. Mas essa atribuição de valor precisa do quê? De uma coisa que é um serviço que eu presto, que é uma auditoria digital. É preciso uma auditoria, um levantamento de necessidades, para perceber o seguinte, olha, se fizeres A, B, C, D, F, G, H e J, de acordo com a experiência com os clientes, tu consegues chegar a este patamar. Ok. Eu sinto que, às vezes, a escolha das palavras... Nós não podemos aparecer em todas as pesquisas. Todas as palavras-chave. É difícil. Mas é preciso nós tentarmos aqui, de alguma forma, escolhermos as palavras-chave certas para aparecermos. Correto? É quase como uma campanha de Google Ads. Ou seja, e tu sentes que tu tens alguma best practice para escolher as palavras-chave? Ou seja, porque as palavras-chave, ao fim e ao cabo, nós podemos ser os melhores especialistas de SEO se estamos a otimizar para as palavras-chave que os nossos clientes não procuram ou que não estão bem associadas àquilo que nós depois queremos vender. Em último caso, a nossa estratégia toda vai um bocadinho por água abaixo, não é? Certo. Existe alguma best practice para a escolha das palavras-chave? O que é que tu tens o que é que tu dizes? O método aqui de pesquisa das palavras-chave que é mais comum é aquela que é associada à forma como os utilizadores utilizam os motores de pesquisa. Ou seja, como é que eles pesquisam? Pesquisam, por exemplo, comprar casa ou casa para comprar. Isto faz muita diferença. Eu já escrevi, aliás, eu acho que talvez seja dos autores em língua português de Portugal que tem mais conteúdo escrito sobre este tema de SEO. Tenho este conteúdo no meu blog, tenho um artigo que chama-se Guia Iniciante em SEO. E, pronto, que explica um bocadinho este tema. Mas vamos partilhá-lo no grupo. Mas a lógica aqui é como é que os utilizadores pesquisam, não é? Como é que eles escrevem. E depois tentar incorporar cuidadosamente no conteúdo estas palavras-chave que estão associadas ao produto ou ao serviço para tentar capitalizar nas páginas do site para os lugares cimeiros de uma página de resultados de motores de pesquisa, o tal SERP. Agora, como é que se conduz esta pesquisa? E aqui, Miguel, vou depois fazer aqui a ponto com uma área da tua especialidade. Mas para dizer o seguinte, existem várias ferramentas de SEO que estão disponíveis para a realização das pesquisas de palavra-chave. Nós podemos usar, por exemplo, uma simples, uma gratuita, a ferramenta de planeador de palavra-chave de pesquisa, por exemplo, da própria Google, que está incorporada dentro da plataforma Google Ads, que é o Google Keyword Planner, em português seria ferramentas de palavra-chave, e, portanto, basicamente este Keyword Planner poderá ser uma ferramenta de iniciação, uma ferramenta rápida, gratuita, em português de Portugal, para nós conseguirmos ter uma percepção de quantas pessoas pesquisam. Agora, claro que há regras na pesquisa de palavra-chave, que no contexto de podcast e para o tempo que nós temos não vou poder aprofundar, mas eu diria o seguinte: o que é que nós temos que considerar numa primeira fase? Pesquisas com grande volume, mas pesquisas, na minha ótica, que estejam de acordo não só com aquilo que o utilizador pesquisa, como também com a concorrência. Idealmente, na minha ótica, na minha estratégia, uma avaliação de pesquisas de cauda média e de cauda longa. Cauda longa, no fundo, significa ter mais palavras, que são muito importantes para SEO. Mas, no caso,
meu querido amigo Miguel, deixa-me aqui trocar bolas contigo. Tu és um especialista neste tema, no que diz respeito ao tema de Google Ads, que é o seguinte. Como é que nós estamos, eu toquei aqui no tema de Google Ads, vamos só fazer uma transferência, que é como é que se pode medir o sucesso de uma campanha em Google Ads? Olha, uma pergunta de oferta para ti. Eu quanto mais trabalho com a Google, cada vez mais me sinto não especialista no Google Ads. É incrível, isto está a mudar tanta coisa. Houve pequenas alterações que são feitas. Eu hoje em dia, olha, aprendi a coisa essencial sobre o Google Ads. Sempre que recebemos um e-mail em que eles dizem que alteraram alguma coisa, é parar tudo e ler aquilo como deve de ser. Porque pequenas nuances que nós olhamos e dizemos, isto é uma coisinha qualquer, podem ter um impacto brutal sobre as nossas campanhas, ok? Eu no outro dia ouvi um podcast super interessante, já não me lembro do nome, eu não quero revelar, óbvio. Não me lembro mesmo do nome, em que eles falavam sobre o sucesso de uma campanha de Google Ads, ok? Nós obviamente temos o sucesso dos resultados da empresa, que aí está a trazer vendas ou não, etc, e aquelas KPIs, mas ele fala como é que nós sabemos se uma campanha está a ser realmente bem sucedida. E existe aqui a teoria de que existem 4 estágios diferentes, ok? E a primeira é, a campanha está a atrair as pessoas certas, ou está a atrair o tráfego certo, e isto é super importante. Nós só conseguimos passar para o estágio seguinte, ou só nos devemos preocupar com o estágio seguinte, quando o primeiro estágio está cumprido, ok? Isto significa o quê? Significa que eu estou a trazer, por exemplo, se eu estou a vender, sei lá, limpeza de sofás, ok? Se eu tenho um serviço de limpeza de sofás, eu garantir que o tráfego que está a chegar à minha landing page está todo a vir de palavras-chave e pesquisas relacionadas realmente com limpezas de sofás e não com sofás baratos em Lisboa, ok? Ou sofás em segunda mão. Isto é extremamente importante. E porquê é que nós só devemos pensar nas conversões depois de garantirmos que estamos a receber o tráfego certo? Porque senão está tudo enviesado. Ou seja, nós chegamos e começamos a dizer, a nossa taxa de conversão está a 2%, a 3%, a 1%, a 15%, a 20%. É óbvio que a taxa de conversão vai ser super baixa se o tráfego que nos está a chegar à nossa landing page é tráfego que não tem nada a ver com aquele serviço que nós estamos a vender. A conversão nunca vai ser boa. Nunca nos devemos esquecer que o pessoal que clica nos anúncios hoje em dia, eles nem leem bem o anúncio, eles têm uma ideia do... não é? Eles olham para o anúncio, eles não vão ler o copyright todo que está ali. O nosso cérebro tira uma fotografia mais ou menos geral. Eu no outro dia vi também uma masterclass sobre isto, achei espetacular, em que as pessoas clicavam nos anúncios e a seguir perguntavam-lhes antes de irem para a landing page o que é que eles acham que clicaram. E as pessoas respondiam, e muitas vezes as pessoas não têm ideia. Eu posso estar a dar uma oferta de 20% no desconto de uma limpeza de um sofá e a pessoa vê 20% de sofá e acredita que é um desconto de 20% nos sofás. Mas, Miguel, por falar no tema dos sofás, significa que, por exemplo, no contexto da correspondência de palavras-chave negativas em Google Ads, isso pode ser importante para otimizar o desempenho? Como é que funciona? Olha, é brutal, e eu estou a ter aqui algumas dificuldades no meu negócio, nos serviços que presto aos meus clientes com algumas alterações que a Google fez, e eu neste momento, e agora até acho que vou fazer uma... eu nunca fiz uma masterclass, até acho que vou fazer uma porque eu sinto mesmo que isto é importante ser partilhado com o maior número de pessoas possíveis. 25 mil euros? Não. 25 mil euros se comprares... Isso é mastermind. Isso é mastermind. É um mastermind. A masterclass é só 1000. Mas pronto, eu acho que é mais importante a escolha das palavras negativas do que a escolha das palavras que tu queres segmentar. Olha. E isto é algo que nós devemos ter na cabeça e Exemplo, ok. Imagina, para o negócio das limpezas de sofás, eu vou ao Google, eu vou começar a escrever as minhas palavras-chave. Existem 3 tipos de palavras correspondências. Existe a broad, que é literalmente apanha tudo o que está minimamente relacionado com aquele termo de pesquisa ou com aquela palavra-chave. Imagina, se eu meto lá limpeza de sofás, ele vai aparecer em marcas de sofás, vai aparecer lojas de sofás, vai aparecer em descontos para sofás ou sofás em segunda mão. Ele aparece literalmente para tudo. E é extremamente perigoso este tipo de palavra-chave. Agora,
este tipo de palavra-chave permite-nos descobrir muitas palavras-chave que nós cá não íamos pensar pela nossa cabeça, porque as pessoas pesquisam de umas formas completamente doidas, ok? Existe depois o tipo phrase, que apanha mais ou menos tudo que está relacionado. E isto aqui, houve aqui uma alteração na Google essencial. Antigamente, esta do phrase era tipo só apanha sinónimos daquilo que está lá escrito e tal. Não é bem assim. Aquilo vai mais longe. Neste momento, a Google o que já percebeu é que tem de abrir muito o espectro das nossas palavras-chave. Porque senão, ou temos muito poucas pesquisas, ou não há negócio para a Google também, porque há muitas pesquisas que ficavam sem anúncios, não é? Então, o espectro está a abrir e depois existem as exacts que nós achamos que só apanham exatamente aquilo que está escrito, mais ou menos, apanha aquilo que está escrito com alguns sinónimos à mistura, ok? O que as novas guidelines da Google dizem é que nós devemos pensar não tanto na palavra-chave, mas na intenção que a pessoa está a revelar ao motor de busca, ok? Eu estou com a intenção de limpar o meu sofá, ou estou com a intenção de comprar um sofá novo, ou de arranjar até o meu sofá porque se partiu uma das pernas do sofá, não é? Ou seja, tantas coisas diferentes. Então nós agora temos de conjugar muito bem este tipo de palavra-chave. E o que é que acontece? Nós até podemos dizer, epá, no princípio vão só às exact matches, vamos só àquelas palavras-chave. E até é porreiro, é uma boa tática. Só que o Google não é parvo, e se tu vais às exact matches, muito provavelmente tu vais pagar custos por clique muito mais elevados do que se fosse às broad, não é? Para não entrar muito em detalhes técnicos, é preciso nós percebermos aqui muito bem como é que nós escolhemos este tipo de palavra-chave e porque é que as palavras-chave negativas são importantes. No exemplo dos sofás, eu meto lá limpeza de sofás, empresa de limpeza de sofás, sofás limpos ou sofás higienizados, tudo e mais alguma coisa. Mas eu sei também que há muitas pesquisas em que eu vou aparecer onde eu não quero. Por exemplo, se calhar meto com palavra-chave negativa, loja. Certo. Ou meto palavra-chave negativa, todas as marcas. Decathlon não. IKEA, as marcas todas, ok? Houve uma altura que se dizia muito, epá, isto é porreiro, nós aparecemos nas pesquisas da concorrência. No SEO porque tu não estás a pagar por isso. Mas no Google Ads, se uma pessoa vai lá e mete IKEA contactos, epá, eu sou da Conforama, mas aparece IKEA contactos e eu sou da Conforama, eu até posso aparecer nessa pesquisa, mas quando eu disser ao telefone que sou da Conforama, a pessoa vai dizer, desculpe, eu estava para o IKEA, pimas, gastei ali 2 euros, ou gastei 1 euro, não é? Ou seja, as palavras-chave são muito importantes porque este broad hoje em dia apanha tudo e mais alguma coisa. E nós temos de dizer muito bem ao Google onde é que nós não queremos aparecer. Epá, não me mostres nisto. Por exemplo, eu trabalho muito na área dos seguros, etc. Como já disse aqui várias vezes. E eu estou a vender um seguro de vida, eu posso não querer... Aquela landing page ou aquele anúncio eu não quero que apareça em seguros de saúde, em seguros pessoais, em seguros de mil e uma coisas, ok? Multirriscos da casa, recheio da casa. Porquê? Porque a pessoa vai chegar à minha landing page e não vai converter. Então, as palavras-chave negativas, super importantes, e eu acho que são mais importantes hoje em dia, porque é fácil nós pensarmos num conjunto de palavras-chave que nos tragam pessoas para a nossa cena. É muito difícil nós pensarmos nos milhares de hipóteses de pesquisas negativas. Por isso é que eu digo, e parte do meu trabalho hoje em dia é estar sempre a ver os termos de pesquisa das campanhas e estar a negativar palavras. Acho que é super importante. Muito interessante, muito interessante. Depois, uma vez feito este trabalho, e agora vou resumindo, que agora já me alarguei mesmo muito, aí sim, quando tivermos a gerar tráfego de qualidade, começamos a pensar, então isto está a converter ou não? E aí sim é que começamos a olhar para a landing page e tentar perceber os problemas que a landing page possa ter ou não. Ok? Depois de termos uma campanha que está a converter, o sucesso mede-se por estamos a conseguir converter isto a bom preço ou não. Bora lá otimizar outra vez as palavras-chave, tentar baixar ali os valores de custo por clique, se estivermos em manual ou se não tivermos em manual, até chegarmos a um custo que seja porreiro. Para depois passarmos à última fase do sucesso no Google Ads, que é nós conseguimos escalar isto ou não. Conseguimos agora aumentar brutalmente o número de conversões. Teoricamente, se baixarmos o preço das conversões, já conseguimos aumentar um bocadinho, mas uma coisa é aumentar um bocadinho, uma coisa é agora vamos aumentar isto em 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes. E escalar não é só chegar ao orçamento e dizer mais dinheiro. Certo. Há um momento em que escalar tem de ser um conjunto de outras táticas que se utilizam, não vale a pena estarmos aqui a falar hoje, para conseguirmos realmente trazermos aquele volume com consistência necessária. E aí sim podemos dizer a nossa campanha é um sucesso.
Foi muito longo. Grande masterclass. Grande masterclass. Sim, senhor. Epá, não, mas acho que isto é uma mensagem importante que deve ser transmitida. Que as palavras negativas não passa muito, mas acho que é das coisas mais importantes no Google Ads agora para quem trabalha nesta área. Muito bem. Boa. Epá, fizemos aqui, acho que foi a nossa primeira introdução grátis, não achas? Agora a seguir tem de pagar. Temos de lançar aqui uma landing page com o nosso curso, não achas? Há mais alguma pergunta que tu tenhas? Não. Eu por acaso perguntava-te só mais uma coisa. Eu estou a competir... Olha, a gente tem que fechar, senão depois damos das orelhas. Os backlinks são super importantes, não é? Haver um site de prestígio que recomenda ou que envie tráfego para o nosso site. É possível competir com um site que tenha 80, 90 de reputação? O quê? Para aparecerem determinadas palavras-chave e estou a competir com um site que neste momento tem uma recomendação de 90 e eu estou com 15. Eu consigo competir com ele? Mas estás a falar de autoridade? O que é que estás... Só para autoridade. Ok. Então, deixa-me só fazer aqui um contexto muito rápido que eu acho que pode ser relevante, que tem a ver com uma área... Porque quando nós estamos a falar de backlinks, estamos a falar de uma área chamada SEO off-page, ou SEO fora da página. No fundo é um processo de otimização do site para a pesquisa, nos motores da pesquisa, ou do Google, como quiserem, com técnicas que não estão no próprio site, mas que incluem a construção de links, que é aquilo que o Miguel perguntou, o envolvimento das redes sociais, criação de conteúdos, enfim. Bom, mas aqui o SEO on-page é o oposto de SEO off-page. Quando nós estamos a falar de off-page, ou seja, comparável ao termo off-site, que são táticas utilizadas fora do site, só para deixar muito claro. Então, existem vários termos de reputação. Um deles, por exemplo, é a autoridade do domínio. Um exemplo muito claro. Por exemplo, não sei se foi esta semana ou semana passada, a Vorten lançou uma página na internet a dizer, olha, o nosso blog tem uma autoridade de 60 pontos em 100 e nós estamos a aceitar escritores, estamos a aceitar conteúdos de pessoas que escrevam sobre, eles lá colocaram os temas, se não me engano era moda, beleza, fitness e mais um conjunto de outras coisas, e em contrapartida vocês dão-nos o conteúdo e nós deixamos colocar um link para o vosso site. Ou seja, o que é que eles estão a fazer? Estão a fazer uma técnica chamada link juice, que é um link de uma autoridade maior, neste caso o blog da Vorten tem 60, a apontar para um site menor. Vamos imaginar que o meu, por acaso é verdade, o meu Frederico Carvalho tem 50, portanto, um de 60 a apontar para um 50 pode passar uma mensagem para os motores de pesquisa que eu possa subir alguns pontos porque tenho prestígio de um site A com uma autoridade maior do que a minha. Portanto, isto vamos lá ver se não metem o link no follow. Pronto, no contexto da Vorten eles explicam que é follow, etc, etc. Mas é isso, ou seja, depois no meio disto tudo há aqui não é por ter um link, é preciso vários, é preciso, ou seja, isto são considerados, digamos assim, uma técnica que tem que ser em escala e tem que ser feita com vários sites para que aquele para onde está a ser enviada a reputação consiga ser percepcionado como uma construção de links de reputação maior. Portanto, em resumo, para a tua questão, tu falaste 80, não foi? Sim, um número muito alto, ou seja, pronto, nós número muito alto. Sim, nós temos baixinhos e eles serem muito altos. O quão alto é? Este aqui é o ponto, não é? Estamos aqui a falar de uma Vorten que tem 60, um Facebook que tem, se não me engano, 80. Portanto, o quão alto é? Aqui o grau de dificuldade é isso. Não é o único critério. Por exemplo, não é por ter uma autoridade do domínio mais alta que eu de repente subo para o primeiro lugar no ranking. Ou seja, não existe este critério automático. Isso ajuda, sim, mas não é só por si. Neste caso, vou dar um exemplo rápido. Para termos de pesquisa onde eu quero competir, eu tenho uma autoridade de domínio mais alta, mas não significa que eu esteja logo no top 10. Não é? Ou seja, eu preciso de ter conteúdo no meu site que percepcione para os motores de pesquisa que eu sou autoridade naquele tema. Porquê? Porque tenho muito conteúdo, falo muito sobre esse tema. Ou seja, lá está. Isto é uma conjugação de on-page com off-page. Isto é um mundo autêntico. É um mundo. A área de SEO, realmente, a minha opinião, e só reforçando, é uma das áreas mais complexas porque envolve pesquisa palavra-chave, pesquisa de domínio, pesquisa de concorrência, alojamento, cartografia do URL, otimização de meta-text, enfim, submissões de conteúdo, sinais sociais. Isto é
muita coisa, e depois lá está, depende do que é que estamos a falar. Se é para os motores de pesquisa, se é para a App Store, se é para YouTube, para o que é. Temos de trazer mais vezes estes temas porque eu acho que são super importantes. Eu gostava de ter ouvido algumas das respostas que tu deste e, sinceramente, algumas das coisas que eu disse, gostava de as ter ouvido há alguns anos atrás. Por isso acho que é importante nós trazermos mais vezes este tipo de assuntos. Muito bem. Vamos ver o feedback no grupo. Exatamente. Pois, no grupo. Eles não valorizam nada, não querem saber. Já estou a ver, X pessoas saiu do grupo. Exatamente, só querem falar de coisas. Estes gajos. Bem, como já apresentámos, diz-me uma coisa, Fred. Esta Riz Mail é para apresentarmos hoje, a ferramenta da semana? Sim. Ok. Então pronto. Como sabem, as rapidinhas vão no episódio à parte e vocês já devem ter ouvido ontem, aqueles que são mais atentos. Por isso vamos para a ferramenta da semana. Riz Mail, apresentada aqui pelo Frederico Carvalho. Fred, dá-lhe. Esta ferramenta da semana tem o alto patrocínio de um amigo, Rodolfo Cardoso, foi ele que me enviou. A RiseMail, no fundo, é um serviço de resumo de e-mails que permite aos utilizadores reencaminhar os seus próprios e-mails para um e-mail por eles fornecido. E depois o que acontece? Essa informação é resumida utilizando a inteligência artificial. Aqui o objetivo, no fundo, é simplificar, por exemplo, newsletters não lidas ou e-mails com longas cadeias de informação em comunicações que antes estavam desordenadas e ficam ordenadas diretamente na caixa de entrada. Epá, eu adoro isto. Uma ideia, juro-te, tão simples e até tecnicamente tão simples de implementar. Basicamente é um forward do e-mail, aquilo passa ali para o motor, resume e envia-te. Epá, estas ideias são incríveis. Esta é super simples. Assim que tu começaste a falar e percebi, ouvimos esta primeira frase, tu percebes logo a ideia toda, o negócio e o valor que tem. Incrível. Brutal. O serviço é gratuito até 100 e-mails e se quiserem espreitar é RiseMail, R-I-Z-E, risemail.app. Espetacular. Epá, isto parece-me ser super útil. E tu deve dar para selecionares aqui quais e-mails é que tu queres que passem neste filtro, não é? Ou seja, é um forte. Sim, epá, incrível, espetacular, pá, muito bem, muito fixe. Esta aqui vou instalar e vou ver. Muito giro mesmo. Não sei se tens mais alguma coisa a acrescentar por hoje, Fred. Já vamos longo. Já vai longo. Então pronto, olha, nós chegamos ao fim deste episódio. Nós esperamos que tenham gostado. Eu sei que adoraram, que o Diogo também não está cá. Então foi um episódio. Epá, o ambiente geral foi melhor. Sentiu-se que o ambiente estava um ambiente porreiro. Nós, como sempre, voltamos a ver na próxima semana. Por isso, não percam. Até para a semana. Tchau.